e também o desejo de adorar o nosso Deus é maior-se. Nós agradecemos a Deus as bênçãos, que Ele é a razão da nossa vida. Mais uma vez, quero saber, dar os parabéns, já foram dados, dirigidos, mas também nunca demais. A Fernanda, também a Jade, completa aqui 13, 15 anos, mais ou menos. Deus é bom, vai-nos dando cada vez mais experiência para vivermos aqui, mas essas experiências também trazem alguma responsabilidade, não é? Quem vive mais um dia, mais 24 horas, como nós estamos aqui esta manhã, também tem mais oportunidade de arrependimento, de confissão, de serviço, de tudo. Portanto, cada oportunidade também traz consigo alguma responsabilidade. Cada privilégio também traz consigo um serviço, não é? E temos que olhar sempre a vida assim. Deus nos dá, Ele não nos dá só para nós. Ele dá saúde, bênçãos, mais um dia de vida, para também que haja o nosso envolvimento. Também agradecemos a Deus pelo nascimento da criança dos nossos irmãos Silvestre e a sua esposa, que é casado, costuma estar aqui connosco, irmãos angolanos. Então o menino nasceu, eu recebi uma mensagem que correu tudo bem, está tudo bem com a mãe, com o bebê, só não fixo o nome da nossa irmã. É um problema que eu tenho. Da Silvestre e alguém disse na quinta-feira, alguém se lembrou? Elisa. Alguém disse Elisa. Elisa. Não sei bem. Então damos graças a Deus, mais uma criança que nasce e tudo correu bem, Deus é bom e louvamos a Deus. Continuamos a orar ainda pelas crianças que estão ainda no calor, dentro do conforto do útero da mãe, mas os dias que vão aproximando também nós agradecemos a Deus pelas bênçãos. Irmãos, quero convidar a todos os irmãos a abrirem então as suas Bíblias na carta, ou na Epístola aos Hebreus, que é o nosso livro de estudo ou de meditação. E se Deus permitir, vamos seguir o livro até o fim, em 13 capítulos. O autor diz que escreveu resumidamente, mas ele escreveu com urgência. Então o tom que ele vai usar demonstra isso. Quando nós escrevemos alguma coisa com urgência, quando é preciso agir rapidamente diante de uma circunstância, a linguagem também é forte. E ele sentiu, orientado por Deus, sentiu o perigo que já estava a afetar muito os seus compatriotas, e ele vai escrever essa carta. É um pouco longa, mas ele acha que havia muita coisa ainda a ser dita. E a linguagem que ele vai usar nessa carta é uma linguagem dura, muitas vezes mesmo rude até, porque diante da urgência temos que agir assim. Há duas cartas na Bíblia que os autores mostram que escreveram com urgência. Esta é uma delas, e nós vemos o seu conteúdo, que é uma carta de urgência, mas também a carta de Judas. Judas escreveu, o meio-irmão do Senhor Jesus, escreveu uma carta, e ele naquela carta diz, ele diz que havia muita coisa que ele queria escrever sobre a fé. Ali fé significa sobre matéria de fé, ou seja, doutrinas. Ele tinha muita coisa a escrever, mas ele disse que resolveu tratar o assunto que ele trata naquela carta. Então, há coisas que são importantes, mas há outras que são urgentes. Podemos ter 3 coisas importantes para fazer, mas a vida mostra que temos que ter o sentido de urgência. Então, temos que colocar as prioridades em ordem. Coisas importantes podem ser muitas, mas nós temos que saber qual é a coisa mais urgente agora. O que é que tem que ser feito antes de tudo o resto? O que é que deve ser dito antes de qualquer outro ensino? Então, Judas escreve aquela carta, e quando lemos aquela carta, vemos também na mesma carta a urgência. Não é? Só que ele deixa isso logo na introdução da sua carta, porque ele acabou, entre as coisas importantes que ele queria escrever, um tratado de teologia, provavelmente, porque ele se tornou uma figura importante no Novo Testamento. Não era apóstolo,
Ele estava entre os apóstolos, ele se tornou uma das figuras principais da igreja primitiva, mas ele não era apóstolo. Tanto ele como Tiago. Aliás, os dois meio-irmãos do Senhor Jesus Cristo que escreveram não sendo apóstolos. E uma das provas é que nenhum deles se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo. Enquanto Paulo e os outros dizem servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, os dois meio-irmãos não dizem isso. Apenas se apresentam como escravos do Senhor Jesus Cristo. E tudo indica, pela história, que eles se converteram já depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Provavelmente a família inteira, tirando talvez a mãe, mas também nada nos é dito sobre a fé pessoal de Maria. Mas o que sabemos é que depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, pelo menos esses dois irmãos se converteram e um deles, Tiago, tornou-se mesmo uma figura importante na igreja primitiva quando foi preciso tomar uma decisão sobre aquilo que estava a acontecer em Antioquia. Nós vemos, para além da palavra de Pedro, também vemos a intervenção de Tiago. Não é? E Paulo, quando se converte, diz que foi lá a Jerusalém. Ele não viu muitos apóstolos, encontrou-se apenas com Pedro e também Tiago, irmão do Senhor. Ele destaca esse pormenor ali. Mas ele também escreve com urgência. Então, tudo que é escrito com urgência, como eu disse, vale a pena prestar atenção, porque tem que ter prioridade. E essa é a mensagem que o autor escreveu esta carta a esses irmãos, particularmente que estavam em perigo. Enquanto abrimos a Bíblia, também aproveito para dizer que a viagem em Santo Tomé foi boa, abençoada pelo Senhor. Eu disse aos irmãos, estaria lá com o pastor Maurício Andrade, que muitos irmãos conhecem aqui. Ele tem trabalhado na Fiel, agora está mesmo na direção da Fiel, então esteve lá o PSP e a Fiel, representando também essas duas entidades, porque há uma urgência lá também, e o assunto que se tratou lá na conferência também é de extrema urgência. Há muita confusão sobre o Espírito Santo, o seu ministério, a sua pessoa, sobre dons, quais são os dons que permanecem. Então há muita, não só lá, praticamente em toda a parte, temos visto isso, e precisava então de uma conversa séria à luz da palavra lá em Santo Tomé, e correu muito bem. O pastor Maurício ficou lá, acho que só voltou ontem, porque ele foi a príncipe também, e damos graças a Deus, irmãos estão interessados e querem conhecer a Jesus. Há muitas limitações, o país não tem muitos recursos, tirando o cacau e o bom chocolate que há lá, original, mas o país é muito simples, e há muita dificuldade mesmo nas igrejas. O pastor Maurício mandou uma fotografia, foi pregar numa igreja lá em Príncipe, e o único instrumento que aquela igreja tinha, e é uma das igrejas principais lá em Príncipe, são umas latas e o jovem que bate muito bem a repercussão, e era o único instrumento do culto. Mas ele disse que é impressionante isso, a alegria das pessoas. Deus é exaltado com o coração. É isso que Ele quer. Isaías profetizou, dizendo que Deus estava cansado de sacrifícios de animais, de toda a pomposidade. Chegou uma altura que Deus disse que eu não quero mais, eu sou cansado disto. Eu quero o vosso coração. E é de facto o coração que define o estado de culto que as pessoas prestam a Deus. E é bom estar ali e ver aqueles irmãos com muito pouco, mas com muita alegria, e querem ficar lá. Preguei numa igreja lá em Santo Tomé, mesmo no mesmo dia que eu voltei, também uma igreja simples, e o irmão que tocava o instrumento, eu até comentei na quinta-feira aqui, só conhecia 3 acordes. Então qualquer tom que ele dava, também tinha alguma dificuldade em cantar, e era, para quem tinha ouvido musical, aquilo incomodava um pouco, mas ele fazia tudo o que podia, porque aqueles 3 acordes conseguia dirigir o culto. Também participei da escola bíblica dominical, incentivei a igreja a continuar a fazê-lo, e ver-se a participação, a alegria dos irmãos, um culto maravilhoso, tudo com simplicidade, mas a gente percebe que por detrás daquela simplicidade
está também um culto puro dado a Deus com o tempo que tem, claro. Então, oremos por Santo Tomé e Príncipe e pedindo que Deus também dê graça. Há um perigo iminente agora, está a crescer muito, vão crescer dois movimentos, Adventismo do sétimo dia e Testemunho de Jeová. Com muita frequência mesmo, estão a crescer lá e nós reconhecemos algumas dificuldades, sobretudo no conceito do próprio Espírito Santo. Talvez essa seja a razão da urgência também. Então peço as vossas orações nesse sentido. Vamos então para o nosso texto esta manhã. Vamos para o capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 6 apenas, mas nós depois devemos continuar a ouvir aquilo que o autor tem ou tinha para dizer àqueles irmãos. Nós vamos ler primeiro os primeiros 6 versículos deste capítulo 3. Hebreus capítulo 3, de 1 a 6, diz o seguinte: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim e ousadia e exultação da esperança. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelas bênçãos derramadas sobre nós, pelo tempo que já tivemos, ó Pai, nas orações, os cânticos dirigidos a ti. O nosso desejo é que tu aceites o nosso louvor e a nossa adoração também. E neste momento nós também te pedimos que tu nos ajudes a entender a tua palavra, de receber o teu recado para cada um de nós aqui presente. Por isso, suplicamos a tua graça, a ação e a intervenção do Espírito Santo, de modo a agir na nossa mente e no nosso coração e aplicar as verdades que serão apresentadas aqui. Obrigado mais uma vez pela revelação que nos mostra o teu plano de salvação para nós, como também a orientação necessária para as decisões do dia a dia. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, nós já vimos, nós já temos mais ou menos a ideia, a linha de condução, vamos dizer assim, o fio condutor do pensamento do autor. Ele está a chamar a atenção dos seus compatriotas, sobretudo, a maioria que estava a regressar, digamos assim, ao culto judaico estabelecido naqueles dias. E temos que fazer aqui uma diferença. Qual era o tipo do culto que dominava? Era um culto também muito já corrompido. A liderança já não era uma liderança, na maioria dos casos, que cumpria a sua função. Nós vemos Jesus a usar linguagem muito forte quando se dirige à elite religiosa daquele tempo. Quando nós lemos os Evangelhos e vemos os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo, podemos descobrir isso com muita facilidade. Quantas vezes ou em que circunstâncias é que Jesus usou a linguagem mais dura? Foi quando ele falou aos pecadores, ou seja, que os outros consideravam pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, etc., ou quando ele se dirigiu à liderança religiosa. Obviamente, um estudo básico dos Evangelhos provará claramente que Jesus usou a linguagem mais forte quando se dirigiu à elite religiosa. E logo surge uma pergunta: por quê? Ele veio como Salvador, como puro, como bom, como aquele que veio sem pecado e viveu sem pecado. Normalmente a sua linguagem devia ser mais forte contra aquelas pessoas que viviam vidas assim. Não é? Ele não deixou de ser indiferente, ele não tapou os buracos, ele não cobriu ou encobriu o pecado, nada disso. Mesmo quando ele estendeu misericórdia, defendeu-os
os cobradores de impostos, numa determinada altura que ele comparou, disse que ele estaria o primeiro no reino de Deus, prostitutas e cobradores de impostos, do que a liderança religiosa. Alguém pode dizer assim, então Jesus estava a encorajar, estava a encorajar aquela vida? Não, nunca. Estava a dizer que aquelas pessoas eram tão frágeis, mas também compreendiam facilmente o seu estado pecaminoso. Por isso é que eles se rendiam ao Salvador que tinha vindo. Enquanto que a liderança religiosa, cheia de si, orgulhosa, arrogante, achava que não precisava do Salvador. E a grande luta, a tirania que se travou durante o ministério do Senhor Jesus Cristo foi mais contra ou diante da elite religiosa. Basta ler Mateus 23, nós veremos que provavelmente esse capítulo é dos discursos mais duros que Jesus proferiu durante o seu ministério terreno. E durante o seu julgamento também nós vemos ela fazer isso. Porquê? Porque normalmente essa é a tendência humana. Nós caímos nos dois lados. Ou vamos para antinomismo, ou seja, falta de fé, e entendemos mal a graça de Deus, como muitos entendiam mal naquele tempo, como muitos de nós entendemos mal. É isso que Pedro vai dizer numa das suas cartas. O nosso irmão Paulo escreveu e disse algumas coisas que são difíceis de entender. Obviamente, pelo contexto de Pedro, percebemos que ele estava a referir-se à doutrina da graça que Paulo sobreenfatizou nas suas mensagens. Que Deus não salva por méritos humanos, que Deus veio à procura de pecadores. Ele próprio, Paulo, se identificava como o pior de todos eles, mas mesmo assim a graça abunda ou superabunda onde o pecado abundou. Obviamente que isso pode levar ao erro, como sempre. A verdade, quando é apresentada, pode sempre ser mal entendida com muita facilidade. Aliás, Martin Lloyd Jones dizia que sempre alguém prega o verdadeiro evangelho bíblico, ele corre o perigo de ser mal interpretado nos dois lados. Ao apresentar a Cristo como o único Salvador, ele pode ser considerado legalista. Alguém que só exalta Jesus e coloca tudo em causa. Então, mas também pode ser confundido. Pode também ser considerado como alguém que dá permissão às pessoas para viverem de qualquer forma. Por quê? Porque ele vai enfatizar a graça, que ninguém salva pela graça. E essa mensagem do Evangelho, que não exige nada de nós, em termos de méritos, a não ser fé, também pode ser confundido como uma permissão, então, para fazermos tudo e mais alguma coisa. Afinal, o que nos salva é a graça de Deus. Então, facilmente, tanto a libertinagem como, portanto, o legalismo podem afetar a música aqui, né? Alguém pode ter escalado de mão, não prestou atenção, não reconhece a sua música especial e não vai tocando, talvez para avisar, não é? Será alguém precisa tomar alguma coisa? O termômetro da avisa é momento de medicação. Então as duas coisas podem fazer isso, não é? E essa é a tendência sempre do ser humano. Por isso, no caso da liderança religiosa, achava que era tão perfeita, tão superior em relação ao povo comum, que não precisava de Jesus como Salvador. Então, sempre foi atrás de Jesus tentando atacar. E aqueles que estavam do outro lado, então, já sentiam a sua pequenez, a sua pecaminosidade diante até dos seus compatriotas. Então, quando Jesus apareceu, toda a gente veio atrás de Jesus, não é? Ou a maioria dessas pessoas veio atrás de Jesus. E essa é a pergunta que se faz. Como é que cobradores de impostos, como é que pessoas de má vida chegavam perto do homem mais santo? Normalmente, para nós conhecermos alguém nos nossos relacionamentos humanos, que seja um crente ou uma crente sério, uma pessoa séria, uma pessoa que ama, teme a Deus, a nossa tendência humana, não sei se esse é o vosso sentimento, mas o meu sentimento é às vezes até de ficar um pouco longe daquela pessoa, não é? Quando eu era jovem, sempre que havia alguém muito espiritual, a gente até tinha medo de se aproximar, porque qualquer palavra, qualquer gesto, ele podia condenar-nos, porque tinha uma vida também que era comprovadamente diferenciada. Então a tendência era de ficar distante desse tipo de pessoa, porque vai sempre encontrar uma falta em nós. Mas é curioso isso, que essas pessoas é que estavam mais próximas de Jesus, o homem mais santo que o planeta Terra conhecia. E a pergunta é: o que é que os atraía? Eles deviam fugir de Jesus. Mas exatamente porque eles sabiam, já ouviram tanto no dia a dia,
E quando viram aquele homem, perceberam que era o homem mais santo, mas também o homem mais misericordioso que eles tinham conhecido. Ou se rejeitava e odiava Jesus, ou se aproximava dele para encontrar a salvação. É sempre assim. Então, no fundo, há essas duas tendências e o Evangelho pode facilmente ser confundido. E o autor aqui, no fundo, está a alertar os seus compatriotas, que já estavam cansados de se reunir em casa, sempre perseguidos, perdendo o seu emprego muitas vezes, o seu negócio confiscado, porque os outros judeus já não queriam negociar com eles. Quem seguia o caminho, aquela seita, na perspectiva de muitos que veio sujar a religião tolerada por romanos. Havia um elemento de medo também. Se esse movimento crescer, nós vamos ter a nossa situação em causa. Aliás, os irmãos sabem isso foi dito pelo Sinédrio. Jesus estava a ter muito discípulos, eles se reuniram e disseram assim: nós temos que acabar com este homem. É melhor morrer uma única pessoa do que toda a nação. Porque nós ainda somos uma religião tolerada. Os romanos não permitiam uma religião que não cultuasse o imperador. Então os judeus tinham uma pequena exceção. Podiam ter o único Deus, mas era uma exceção. E a liderança religiosa tinha medo de perder esses privilégios. Nós temos um santuário, pessoas vêm de todo o mundo para cultuar aqui, a guarda romana à nossa volta, sim, mas ainda toleram a nossa religião. E se esse grupo que sai do nosso meio começa a criar problemas, nós vamos ter problemas. É melhor eliminar o líder do que termos um tumulto nacional e venham os romanos, disse um deles, e venham os romanos e nos tirem o poder. O que estava em causa era o poder que eles tinham. Então muitos sentiam-se abandonados, digamos assim. Em cultos pequenos já não havia aquela pomposidade, o cheiro do churrasco ali com o sacrifício todos os dias, ou as vestes sacerdotais. Aquilo era um ambiente incomparável. E agora hoje estavam em pequenas casas, às vezes até escondidas. Vale a pena isso? Então alguns começaram a dizer: não, nós temos que voltar à nossa religião. Afinal, crescemos ali, só conhecemos aquilo e queremos voltar àquela vida. E muitos já o estavam a fazer. Começaram a deixar as igrejas, as reuniões, como veremos no capítulo 10, já não se reuniam com os outros. E o autor vai dizer: agora que vão fazer isso, vocês já perderam tanto. Será que vale a pena voltar? Agora, quem chega no capítulo 3, depois de comparar Jesus com os anjos, como já vimos, aqueles que foram intermediários para receber a lei de Deus, agora vai falar de Jesus com Moisés. Ou seja, vai fazer essa comparação. E Moisés é aquela figura incontornável da religião, da espiritualidade em Israel. Afinal, foi aquele homem que esteve ali diante de Deus para receber a assinatura da vontade de Deus naquele monte. O cenário foi tão amedrontador, tão terrível, que o povo chegou mesmo a suplicar a Moisés e dizer assim: nós já não queremos estar presentes aí. Trovões, relâmpagos, barulho lá no Monte Sinai. O povo disse assim: não. Moisés, quando quiseres falar com Deus, vai estar tu, fala com Deus, depois comunica aquilo que Deus quer. Nós não queremos chegar perto. Porque até o chão ardia. Então aquele era um homem singular na história de Israel. O grande libertador. Mas também o único Deus que falava com Deus cara a cara. Pelo menos na descrição que estava na presença gloriosa do nosso Deus. E o autor agora vai comparar. E será que Moisés é igual a Jesus? Ou Jesus está assim? No fundo, quando ele fala de Moisés, também está a falar da própria antiga aliança. Está a falar também da revelação antiga que apontava para Jesus. No fundo, o objetivo do autor é isso. É destacar a singularidade do Senhor Jesus Cristo. Aliás, nós veremos isso no Monte da Transfiguração. Porque lendo a história da Transfiguração, não foi outra coisa a não ser a diferenciação do próprio Deus em relação ao seu Filho. 2 vezes aconteceu ali, na vida do Senhor Jesus Cristo. A primeira vez, quando ele foi batizado. Os irmãos se lembram? Muitos judeus iam atrás de João Batista para serem, nunca tinham visto um profeta como João Batista. Queriam todos ser batizados. Jesus aparece no meio de tantos judeus também para ser batizado. Mas quando ele é batizado, facilmente podia ser confundido com qualquer judeu. Deus intervém. Quando Jesus sai da água, Deus lá no céu troveja. Diz: olha, aqui no meio não está mais um pecador como os outros. Este é o meu filho.
é diferente de todos. E Ele é que cumpre o meu prazer completo. A voz falou, o Espírito se manifestou, toda a gente ouviu. Jesus sai das águas e é deitado e começa a ministrar. A segunda vez que isso acontece é no mesmo, mais ou menos no mesmo contexto, embora fosse um pouco diferente. Jesus se isola com os discípulos, leva depois 3 deles, fica isolado com eles, de repente aparecem Elias e Moisés. Figuras emblemáticas da história de Israel. Um representando a lei, o outro representando os profetas. Estão ali a conversar com Jesus. Os discípulos observam 3 grandes líderes. Aqueles que marcaram a história de Israel e aquele que veio agora para alimentar Israel. E Pedro disse, eles precisam de alguma segurança. Isso é tão bonito aqui. Senhor, vamos construir 3 tendas. Nós vamos apanhar o frio, não nos importamos. Uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. É como se Pedro confundisse ou colocasse no mesmo patamar Elias, Moisés e Jesus. E naquele momento, Deus interveio. Vejam a coincidência. É sempre quando Jesus está a ser colocado no mesmo nível dos outros, ou quando há perigo de ser colocado no mesmo nível dos outros, é que o Pai intervém de forma sobrenatural. E quando aquela voz veio do céu confirmando mais uma vez que Jesus era o seu Filho amado, os evangelistas dizem assim, Elias e Moisés desaparecem. E fica só Jesus. O autor tem isso tudo em mente, escreve aqui dizendo, irmãos, deixar Jesus, ou compará-lo, ou igualá-lo a qualquer outro ser, a qualquer outra pessoa, é cometer um erro tremendo. Ela é singular. O Natal exalta o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus eterno que decidiu vestir-se da carne humana para vir aqui. Nunca mais me esqueço, uma vez, no Natal, aconteceu mesmo aqui em Lisboa, houve uma equipa qualquer que estava a fazer uma evangelização, aproveitou a época, a quadra, estava ali perto do Recio a fazer evangelização às pessoas. E filmaram isso, e eu achei muito interessante. Já foi há alguns anos, tentaram folhetos aí a dar e a falar de Jesus, não é? E estava um homem já com a influência profunda do álcool na cabeça, e eles vão entregar, estamos a falar de Jesus. E muito interessante, porque a carta, eu acho que foi da SIC, se a memória não me falha, e ele ficou tão aborrecido por um lado, assim, e vocês não param. Até no Natal falam de Jesus. Né? Para ele aquilo não batia certo. Né? Natal é festa de família, é comida, é bebida, é luz, é azáfama do supermercado, é isso. Até no Natal essa gente vai estragar a festa. Né? Muita gente pensa que Natal é tudo menos Jesus. Mas é exatamente o contrário. Não seja no dia 25, mas ainda pensamos naquele nascimento especial. Então o autor apresenta-nos aqui Jesus e fala dele. Agora é curioso, é muito interessante aqui, é o único sítio no Novo Testamento que a expressão vem aqui como substantivo mesmo. Né? Ele diz assim, por isso, ele está a concluir aquilo que nós já ouvimos da outra vez, que Jesus tornou-se um de nós, veio como um sumo sacerdote para representar os seres humanos, e ele próprio também foi entregue por Deus como a propiciação, ou seja, aquele que tira, desvia a ira de Deus, a indignação de Deus. Essa é a ideia aqui da propiciação pelos pecados do povo, e podemos confiar nele, porque ele diz que ele identificou-se conosco. Então, em tudo aquilo pelo qual ele passou, o maltrato, a indignação das pessoas, a injustiça, tudo, ódio até a morte, ele então pode defender os seres humanos, porque ele próprio passou por isso. O que nos dá a garantia. Por isso, então, o autor diz, santos irmãos, aos quais ele estava a escrever, que participais da vocação celestial. Essa chamada celestial é diferente. Temos que diferenciar. Quando a Bíblia diz que nós fomos chamados por Deus, aquela chamada a qual a Bíblia se refere, em grande medida, é a chamada de Deus, é a chamada espiritual. É a chamada que convence. E esse é o ministério do Espírito Santo. Não a chamada do pregador humano, do evangelista humano. O evangelista humano pode estar diante de um estádio inteiro, 5.000 pessoas reunidas ali, e ele prega o evangelho. No fim, aqueles que fazem convites
convidam as pessoas a virem à frente ou a repetir a oração do pecador, sei lá, o método que quiser. Aqui é uma convite geral. Porque quem está lá à frente com a Bíblia aberta não sabe quem está aqui que se vai converter hoje. Não sabe. O seu dever é convidar toda a gente. E Deus é capaz de trazer 5.000 pessoas, ou 3.000. Ou podem chegar só 10. E pode haver também pregação em que no fim não se levanta ninguém. Esse é chamado do pregador que confia no poder de Deus, mas ele tem que fazer esse convite a toda a gente. Porque ele não estava lá quando Deus elegeu, quando fez o quê? Ele não estava lá, ele não sabe nada disso. Isso é matéria de Deus e ponto final. E tem que ter essa humildade. Agora, quando as pessoas respondem a essa mensagem, essa é a chamada eficaz. É o Espírito Santo agora a convencer as pessoas a entregarem as suas vidas. No fundo, nós temos, os crentes aqui foram chamados pela vocação celestial, como ele diz assim, originado em Deus. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão de Jesus. É aqui o único sítio onde encontramos Jesus a ser chamado de apóstolo. Nós sabemos nos evangelhos que Jesus escolheu apóstolos. Não é? Eram alunos, discípulos, mas ele os designou como apóstolos. Afinal, ele próprio também foi apóstolo, não é? Enviado pelo Pai. E apóstolo simplesmente quer dizer que aquele que é enviado com a autoridade da outra pessoa. Não é? E Jesus veio para fazer a vontade do seu Pai. Por isso é que durante todo o seu ministério, ele sempre fazia a vontade do Pai. Quando as pessoas pediam milagres extraordinários, Jesus dizia, não, eu não vim cá para satisfazer a curiosidade das pessoas. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Só digo aquilo que o meu Pai diz. Só faço aquilo que eu ouvi o meu Pai fazer. Então ele veio exatamente como enviado de Deus e não se desviou disso. Graças a Deus por isso. Mas ele é o sacerdote, ou seja, o apóstolo e sumo sacerdote. Sumo significa principal. A expressão latina foi transliterada para o português. Entre os sacerdotes, o principal deles, que os representava, ou representava pela nação, era o sumo. E o autor diz que Jesus veio como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ou seja, da fé que nós confessamos. Quando nós proclamamos a nossa fé com a boca, no fundo estamos a dizer aquilo que nos vai ao coração. E aquilo que nos vai ao coração é resultado do Evangelho que nós ouvimos. E o Evangelho bíblico é o Evangelho que fala sobre Jesus, não o meu testemunho. Essa é uma outra confusão. Fala lá do Evangelho. E a gente começa a dizer aquilo que nos aconteceu. Ou aquilo que nos aconteceu, sim. Então, o Evangelho, então eu era assim, eu tinha essa vida, Jesus mudou a minha vida, e aleluia, amém, e eu hoje sou uma pessoa, olha, era assim, e preguei o Evangelho. Não, esse não é o Evangelho, não é. Esses são os efeitos. O Evangelho não tem a ver com a minha vida, o Evangelho tem a ver com Cristo. 1 Coríntios 15, 1 ao 4 e outras passagens também. Não, é Cristo. O Evangelho é boa nova. Boa nova sobre quem? Aos pastores, nasceu em Belém o menino, o Salvador. E nós pregamos. Boa nova tem a ver com Jesus. A sua vinda, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a promessa da sua segunda vinda. É Cristo. No fundo, Cristo é o Evangelho em pessoa. E aquilo que me aconteceu na minha vida, pois, são os resultados. Aquilo que o Evangelho pode fazer. Então eu uso o meu testemunho como evidência para dizer: você acha que Deus não é capaz de o salvar ou a salvar? Acha que foi longe demais na sua vida e que nem Deus, como alguém me disse uma vez, conversando com ele dia e chegou um dia e ele disse assim: Samuel, tu não me conheces, tu não sabes nada da minha vida. E eu já disse-me ele assim: eu já desobedeci os 10 mandamentos e mais do que isso. Você não sabe, você está a dizer que Deus pode me salvar porque tu não me conheces, tu não. Eu olhei para ele e disse: eu não te conheço, é verdade. Também não sou psicólogo para fazer uma análise retroativa lá atrás para conseguir entender quem tu és hoje. Não é a minha matéria, eu não sou psicólogo, não tenho curso de psicologia. Mas uma coisa é séria: Deus pode mudar a tua vida.
sangue de Jesus pode transformar-te, sim. Há piores que tu não imaginas. Mas pela graça de Deus, hoje são homens e mulheres de Deus. Louvado seja o Senhor, que hoje ele é crente. Mas até o dia que ele percebeu que Deus podia perdoar. Ele disse-me a mim, nem Deus me pode perdoar. Tu não sabes, nem Deus. Estás enganado. Estás enganado. Jesus veio como representante dos humanos. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aquele que entra no lugar mais santo. O único qualificado para falar com Deus. Mas dando a sua vida. Ele então permitiu que nós também pudéssemos entrar no lugar mais santo. O qual é fiel àquele que o constituiu. Ou seja, o constituiu sumo sacerdote. Como também era Moisés. Em toda a casa de Deus. Portanto, tanto Jesus como Moisés são grandes servos do Senhor. Ele veio como apóstolo, o principal de todos, como sumo sacerdote, e Moisés foi escolhido por Deus em fuga, lá escondida por ter morto um jovem. Longe Deus vai atrás de Moisés. Anda cá, tem uma missão para ti. Vais lá ao Egito, vai libertar o meu povo. Então o autor está a exaltar Jesus aqui em comparação, mas não está a diminuir, a minimizar a obra de Deus. Não, Moisés também serviu na casa do Senhor. Poucos tiveram a experiência que Moisés teve. Mas, veja lá, versículo 3, todavia, Jesus tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Ele vai dizer, e aqui vou caminhando para o fim, diz assim, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. O que ele está a dizer, Moisés é um servo incomparável em relação a outros israelitas. Ele, de facto, pode até merecer o lugar de destaque que ocupa. Foi por ele que aquele povo se tornou uma nação mais tarde. E ele teve a coragem de enfrentar o homem mais temível do planeta naquele tempo, Faraó. E foi através dele, com obras sobrenaturais singulares, que muitas outras pessoas não experimentaram na sua vida. Sim, mas ele não passou de um servo de Deus. Enquanto Jesus veio como apóstolo, como sumo sacerdote, mas ele é filho. E aqui se estabelece toda a diferença. Podemos ter uma relação com um bom empregado. Uma boa empregada. Pode ser das pessoas mais fiéis a trabalhar na casa do patrão. Em muitas famílias até vemos que a família do funcionário se torna praticamente confundida com a família biológica. E as pessoas assim querem ficar lá. Eles não sabem que havia pessoas que trabalhavam nos senhores quando houve a ebulição da escravatura. Não sabem, muitos queriam correr, saíam a correr. Mas algumas pessoas se recusavam. Ouviram essa história. Senão és livre. Podes fazer a tua vida. Já abolimos a lei da escravatura, mas disse, não. Eu sinto-me tão bem aqui, eu nunca me senti escravo. Se é para eu ser livre, eu quero ser livre aqui. Porque a liberdade que Cristo dá faz isso. Ele tira-nos da escravidão, mas dá-nos uma liberdade que nunca tivemos quando imaginávamos que éramos livres. Mas na realidade não éramos. Então ele diz aqui, Moisés foi fiel em toda a casa, mas sempre como servo. E o testemunho dele é marcante. Mas Jesus é diferente. É incomparavelmente superior. Aliás, uma das palavras que se repetem ao longo de toda a carta, que fixa o contexto, é superior. Nós veremos sempre, essa aliança é superior. Aqueles sacrifícios não eram superiores. O propósito do autor é este. Amados, que Deus nos abençoe. Enquanto entramos amanhã, não é? O novo mês. O mês da azáfama, de compras, de presentes, de prendas, de festas, de luzes, de tudo e mais alguma coisa.
que não digamos como aquele homem. Está a desfrutar do Natal, até o Natal fala de Jesus. Temos que dizer, pois, é Ele, é sobre Ele que a gente tem que falar. Que Ele molde de facto as nossas vidas. Que Cristo se destaque em nossas vidas, acima de qualquer outra personagem. Que cada um de nós tenha um coração agradecido pela encarnação do Filho do Homem. Foi das experiências mais extraordinárias que a humanidade já conhecia. Que Ele conforte e abençoe as nossas vidas. Cristo e mais Cristo. A razão da minha vida, a razão do meu viver. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida do Teu Filho. Obrigado pela encarnação. Obrigado por tudo que conquistou por nós em nosso favor. Obrigado, veio, porque Ele veio como Teu representante, o Teu apóstolo, o Teu enviado. Mas também nós te agradecemos, porque Ele é o nosso representante, como sumo sacerdote diante de Ti. Obrigado pela dupla missão que Ele veio realizar. Ó Pai, nós te louvamos, que cada um de nós possa exaltar o Teu nome, acima de qualquer outro nome. É essa a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.